Se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abraão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Finalizou? Ok. Finalizei então, com essa pergunta. Vamos zerar? Tem um minuto ainda? Ele tem alguns segundos, mas ele quis finalizar. Então, 3 minutos, pastor Abílio Santana está contigo. Como eu vinha proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. Primeiro céu é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céus, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10. Lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens e depois então nos chamará quem estiver vivo para o arrebatamento.